Vamos lá, doutora Thalita, vamos dar uma atualizada no PASEP? Vamos sim, presidente. Hoje a gente conversou um pouquinho no café da manhã, né, sobre a ação do PASEP, e eu acho que vale a pena a gente sempre estar explicando, né, porque sempre surgem muitas dúvidas com relação ao PASEP. Vem alguma outra pessoa falando uma outra situação, aí gera uma dúvida, enfim. Então, vamos lá falar sobre o nosso processo do PASEP. Nosso processo, como a gente já vem falando há bastante tempo, é uma ação coletiva no qual o Sinfa representa todos os seus filiados, né, toda a categoria no polo ativo da ação contra o Banco do Brasil. Então, a ação específica contra o Banco do Brasil. Nós, durante o curso da ação, tivemos decisões ruins, julgando improcedente a demanda. E aí, com a decisão do STJ, que foi uma decisão muito boa para os servidores, e foi uma decisão em recurso repetitivo, a gente trouxe a decisão e pediu para que fosse aplicado ao nosso processo. Então, a partir daí, a primeira vitória que nós tivemos foi do desembargador do TJRJ, que determinou a anulação de todos os atos processuais que eram ruins, né, para a gente, para os servidores, e determinou que voltasse para o juiz de primeiro grau para que ele pudesse dar novas decisões. E aí a gente até imaginou que ele fosse dar uma sentença, alguma coisa assim, mas até foi melhor do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque aí, caindo agora no juiz de primeiro grau, né, o que ele disse? Primeiro ponto, que foi muito importante, ele categoricamente, né, decidiu dizendo: o Sinfa é o legítimo representante dos servidores das Forças Armadas, servidores civis na defesa, e aí, com isso, ele tem sim legitimidade ativa para o processo. Então, a gente já ganhou o primeiro passo. O segundo passo, ele determinou que fosse realizada a perícia. E por que isso é muito bom? Que muita gente veio me questionar, né? Mas, poxa, vai ter perícia, enfim. O processo do STJ, que foi procedente, que viralizou, né, que foi muito bom para os servidores, ele aconteceu exatamente dessa forma. Teve uma perícia para se constatar que, de fato, há um erro, e com isso chegou-se à decisão dos ministros do STJ. Então, como que vai ser no nosso processo, já que é um processo coletivo? O juiz já determinou a perícia, inclusive já nomeou um perito para que faça, né, esse cálculo, essa apuração do que está acontecendo, e provavelmente o perito já vai solicitar a documentação. E aí a gente vai apresentar documentos que a gente já tem aqui no nosso banco de dados, que é para ilustração, né, para ele ter um exemplo dos erros que acontecem no PASEP. E aí, com isso, constatando o erro, vai para a sentença após o laudo pericial. Então, assim, é uma ótima decisão no sentido de que já determinou que fosse realizada a perícia, então vai ser realizada e com isso vai poder constatar o que a gente vem falando há bastante tempo, né, presidente? Que há esse erro nos saldos do PASEP. Doutora Thalita, uma pergunta que meu amigo, né, Valdir Vogel, ele está bem conversando comigo, que ficou dúvida, muitas dúvidas sobre a questão da prescrição. Tá? E aí muita gente tem dúvida sobre a questão da prescrição. Por exemplo, quem se aposentou em 2011, está prescrito, não está prescrito, está sob prescrição. Aí eu sempre falo que é o meu pensamento. Apesar do juiz ter dito assim, pô, o marco de prescrição, o marco a parte da prescrição a partir do pagamento, né, do PASEP, não é isso? Existe um marco temporal aí também, que é a questão da ação judicial. Ela pode ser interpretada dessa forma? A gente hoje, inclusive, estava conversando sobre isso, né, presidente? A prescrição foi o único ponto que não satisfez, vamos dizer assim, a nossa ideia, né, de boa decisão. Por quê? Porque o juiz, né, aqui de primeiro grau, apesar dele falar da própria prescrição dada pelo STJ, aquela prescrição de 10 anos, a contar da ciência, né, do equívoco, da lesão, do dano, ele aqui deu uma prescrição de 5 anos a contar do saque. Então, isso é muito ruim. Por quê? Dando um exemplo aqui. A gente tem muitos filiados que se aposentaram lá atrás. Vamos botar assim, um filiado que aposentou em 1990 e sacou, naquele período, o seu saldo de PASEP.
Pela decisão daqui do TJ, ele teria somente até 95 para ingressar com uma demanda judicial. Então, o que a gente fez no nosso processo? A gente já peticionou para o juiz, dizendo o seguinte: olha, excelência, você, apesar de ter falado de 10 anos, você, na sua decisão, você falou sobre 5 anos, o que não é aplicado mais. O STJ, inclusive, bateu o martelo para 10 anos. Então, a gente pede que seja aplicado 10 anos a contar da ciência da lesão. Porque aí, independente do saque, porque às vezes a pessoa sacou, mas não sabia se aquele valor estava correto ou não. Então, a partir do momento que toma ciência de que foi lesado, né? De que aquele valor estava errado, estava equivocado. Entendi. Isso vira recorte, tá? Essa explicação para ela sobre prescrição, que é uma dúvida recorrente, muito clara. Eu sempre acho que a prescrição vale do ingresso da ação, tanto contra a União, tanto quanto a Justiça Estadual. Né? Porque Sim. Você sabe que foi lesado e a gente prova na ação que foi lesado. Então, dizer que sim, um dos métodos, né, para se comprovar a ciência da lesão, é a propositura da ação. É o que a gente fala, a ciência da lesão é um critério subjetivo. Às vezes, Sim. eu tive a ciência num determinado dia, a Vanessa teve num outro dia, então, assim, é um critério subjetivo. Mas de qualquer maneira, a gente precisa que avance essas questões todas para a gente fazer determinados questionamentos. Isso, e, presidente, a própria perícia que constata o erro pode ser um indicativo também de ciência, né, do equívoco. Entendi. A perícia que comprovar que há o erro, que há o equívoco, pode ser considerada como um marco, né? A partir da data da perícia que se comprovou que houve a lesão. Então, seria também um indicativo para a ciência da lesão. Entendi. Eu vou depois ouvir de novo, ouvir de novo, ouvir mais uma vez, para depois eu, na semana que vem, propor fazer uma nova pergunta para que a senhora esclareça para nós aqui. Luiz Vieira, presidente, não falta dinheiro, está mal distribuído. Vai tudo para o pagamento dessa maldita dívida. E quem paga a dívida são os servidores de modo geral, a sociedade de modo geral. Tá, o Luiz Oliveira?